Salve, salve, torcedor vascaíno, tudo bom? Vamos em frente com as notícias do Vascão para você. E neste vídeo de hoje eu vou tentar retratar o panorama atual do Vasco, visando essa partida de amanhã à noite contra o Sport Recife em São Januário. Ambiente dos atletas, cenário para o Fábio Carrilli, expectativas da diretoria e, claro, o que se projeta aí em termos de time para esse jogo importante, onde o Vasco vai precisar fazer o seu dever de casa. Por outro lado, teremos também notícias do nosso adversário. Direto de Recife, um competente setorista do esporte vai falar tudo sobre como chega o time do português Pepa para este compromisso. É detalhe atrás de detalhe, tudo de uma veia bem jornalística, que é o chamariz do nosso canal. Portanto, aos amigos que chegam agora, não esqueçam de assistir ao vídeo até o final, deixando o like, compartilhando, dando aquela moral, sendo um inscrito do Detetives. Vamos em frente. Bom, e o Vasco encerrou na manhã de hoje do CT Moacir Barbosa sua preparação para esse jogo da segunda rodada pelo Brasileirão diante do Sport Recife. O técnico Fábio Carrilli fez os ajustes finais do que considera os erros capitais da equipe e bateu um longo papo com o grupo a fim de que o time tenha mais calma nas conclusões e inteligência no controle de bola. As bolas aéreas também foram tema da conversa e dos ajustes, já que o time vem sofrendo muito, com essa desatenção. Carrilli quer os seus jogadores ligados o tempo todo, ele está ciente de que o time pernambucano vai tentar compensar aquela derrota em casa contra o Palmeiras na última rodada, até para se afastar dessa zona incômoda dos times que estão abaixo da tabela. O Sport soma um pontinho apenas e, se perder, começa a ficar em situação difícil e delicada. O Vasco, por sua vez, está com 3 pontos, mas precisa ficar atento. Os times de baixo estão se aproximando e, se o time não vencer ou deixar pontos no meio do caminho, começa aquela situação angustiante de pensar em fugir das últimas posições. Até porque as próximas rodadas estão previstas aí jogos contra Ceará lá fora e o Flamengo no Maracanã. E ainda tem o Lanús no meio do caminho pela Sul-Americana. Sobre o ambiente dos jogadores e o clima junto a Fábio Carrilli. Bom, os relatos que chegam de São Januário é que o grupo tem se dedicado e cobrado entre si, através dos líderes da equipe, uma maior obediência tática e melhora no rendimento em campo. Os jogadores já demonstraram publicamente o apoio ao treinador, mas estão cientes que, se o time não vencer ou jogar mal, as vaias vão continuar e vai acabar sobrando mesmo por Fábio Carrilli. A diretoria segue monitorando de perto esta situação e espera que o time melhore sim, mesmo o seu desempenho em campo e nas próximas rodadas. O Carrilli está prestigiado, mas a cultura no futebol é essa: os resultados não vindo ou as atuações irregulares sendo constantes, o técnico vai pagar o pato. Ainda mais num clube como o Vasco, onde o torcedor tem o seu nível de exigência alto, por conta de anos e anos sendo alvo de chacota ou fazendo figurações nos campeonatos onde disputa. As expectativas, então, da direção do Vasco são de que o time possa corresponder em campo e não colocar dúvidas na cabeça de ninguém. Foi muito tempo treinando, já está na hora do retorno dentro de campo. Em relação ao time que pega o Sport, não vai fugir daquela informação que eu dei ontem, meus amigos, aqui no canal. Está prevista, sim, força máxima, já que não há baixas médicas importantes. Portanto, um provável Vasco que se desenha é o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Maurício Lemos e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Tietê, que deve sim seguir no time, e o Coutinho. E lá na frente o Nuno Moreira, o Garré e o Verratti. E aí, tá esperançoso de uma vitória nesse sábado ou ainda ressabiado com Carrilli como treinador? Opine e participe. Bom, e agora chegou a hora da gente destacar o Sport Recife, que estudou bastante o Vasco nesses dias, teve um bom tempo de descanso, porque não atuou no meio da semana, e por lá há confiança que os atletas vão conseguir um bom resultado, apesar de que o time ainda não venceu aí nesta temporada em relação ao Campeonato Brasileiro. Porém, há desfalques importantes. Mas quem hoje vai contar tudo sobre o esporte é o competente repórter Moisés Silva, da Rádio Transamérica lá de Recife. Moisés, fique à vontade, meu amigo, seja muito bem-vindo. O que você tem para nos contar? Fala, grande Marcos Jacobson. É um prazer estar participando com todos vocês e pedir licença aqui para falar do esporte. E vamos trazer as primeiras informações, porque o técnico Pepa, ele finalizou hoje à tarde as atividades visando esse jogo. Então,
Ele que teve uma semana cheia para treinar com os jogadores, a segunda semana, por sinal, nessa temporada livre, né, que o Sport acabou tendo. Então, Sport tranquilo, né, descansado, apenas estudando o Vasco para esse jogo de amanhã. O detalhe é que o treinador terá 4 jogadores, né, que não vão para a partida, ou seja, 4 desfalques, né, estão no DM. E aí a gente começa já pontuando aqui. O Antônio Carlos, zagueiro, não é titular absoluto, mas é sempre um reforço, está fora do jogo. O centroavante, esse até pouco tempo era titular. O Paciência também está fora do jogo. O Dalbert não é lateral esquerdo titular, mas quando não tem o Igor Cariús, tem o Dalbert, também está fora do jogo. E aí o Igor Cariús, que estava treinando normalmente, ele ontem, no finalzinho das atividades, sentiu e foi vetado. Então também não vai para a partida. Então, o titular, que é lateral esquerdo, está fora. O reserva está fora. Quem é que vai fazer a lateral esquerda? O zagueiro Chico. Não é novidade para a torcida do Sport. O Chico, além de zagueiro, também joga de lateral esquerdo. E na final do Pernambucano, o Chico foi o titular, porque o Igor Cariús teve uma concussão contra o São Paulo e teve que cumprir ali o protocolo de 5 dias. E aí a final foi numa quarta-feira. E o Chico foi para essa lateral esquerda porque o Dalbert já estava lesionado. Então veja o problemão, né? Podemos falar até assim, que o técnico Pepa vai ter, porque ele vai ter que trazer ali, né, um substituto para o Chico nessa dupla de zaga, que é o Lucas Cunha. Então a tendência é que o Chico faça o lado esquerdo, Lucas Cunha faça a dupla com o João Silva. Então a provável escalação do Sport para esse jogo deve ter o Kaique França no gol, a dupla de zaga João Silva e Lucas Cunha, aí nas laterais o Chico pela esquerda e o Hereda pela direita, um jogador que por sinal acabou sentindo muitas dores no quadril no jogo contra o Palmeiras, foi substituído ainda no primeiro tempo, mas está recuperado e vai para o confronto. O meio-campo, o Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. E no ataque, o Barleta e o Pablo. Então, essa deve ser a provável escalação do Leão para esse confronto de amanhã contra o Vasco. O Sport que vai tentar quebrar um tabu que já dura 12 anos, tá? A última vitória do Sport contra o Vasco aconteceu em 2012, jogando aí em São Januário. E de lá para cá o Sport não venceu mais. Teve até um encontro pela Série B, mas terminou 0-0 naquela ocasião, aquela partida. Então, o Sport vai tentar quebrar esse tabu e vai tentar também buscar os seus 3 primeiros pontos na competição. O Sport que passou 3 anos disputando a Série B e quer buscar, claro, os primeiros pontos. Ainda não teve essa oportunidade, né, de conseguir os 3 pontos, né, mas vai tentar contra o Vasco amanhã. Em compensação desses desfalques, o técnico Pepa terá um retorno ali, pelo menos para o banco do Atencio. É um meia, 22 anos, que também joga de ponta, né, já tem 3 gols na temporada. Então é um jogador que acaba sendo muito importante para o setor ofensivo. Está recuperado, ele teve uma fratura no dedo esquerdo no dia 2 de março. Né? Então ele já está recuperado, está à disposição e viaja com o grupo hoje à noite para esse duelo contra a equipe do Vasco amanhã. Além disso, outro detalhe importante, o Sport não vence há 4 jogos. E aí o Sport perdeu para o Altos, depois empatou com o São Paulo, aí veio a derrota na final do estadual, mesmo com o título, e a derrota passada para o Palmeiras, ou seja, ali 4 jogos sem saber o que é vencer o Leão da Praça da Bandeira. Além disso, tem a questão também, né, do Sport ter mudado essa formação, né, saiu de um 4-3-3 para um 4-4-2. Desde que o técnico Pepa fez essa mudança no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o time ainda não venceu. É verdade que houve um crescimento, principalmente na parte defensiva, né? O técnico Pepa povoou ali no meio campo e aí segurou, né, esse esquema defensivo, né, e nessa questão o time está bem. Mas na ofensividade o time deixa muito a desejar, principalmente no último passe. O time do Sport é um time que perde muitos gols. E o Pepa com certeza trabalhou essa questão de finalizações durante essa semana. E sem falar que o Sport
oscila muito dentro do jogo, né? O último jogo que o Sport fez muito bem foi contra o São Paulo, fora de casa, né? Nessa questão defensiva, porque ofensivamente o Sport não assustou. Mas oscila bastante esse time do Sport. O técnico Pepa também busca ainda esse ponto de equilíbrio emocional. Parece que o Sport faz vários jogos, né, em apenas uma partida. Então isso também, essa questão está sendo trabalhada, né, e foi trabalhada também durante essa semana. O Sport que fez um investimento para a Série A de mais de 50 milhões. Tem o objetivo, claro, primeiro da permanência, depois beliscar, quem sabe ali uma Sul-Americana e quem sabe também uma pré-Libertadores. Então essa é a ideia do Sport para essa temporada, mas ainda não venceu. É isso, galera. Tá falado. Essas são as informações do Esporte Clube do Recife. Mais uma vez agradecer ao grande Marcos Jacobson pela oportunidade e a todos aquele abraço. E precisando, é só convocar que a gente tá por aqui. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Valeu demais, Moisés. Obrigado mesmo pela sua participação. Bom, é isso, meus amigos. Aqui é 100% jornalismo. Aí estão as notícias do Vasco e do Sport. E a gente espera que o Vasco possa voltar a vencer no Brasileirão, já que joga em casa. A vitória é inegociável. Tô indo e em breve a gente se encontra mais uma vez por aqui. Aquele abraço, galera!